cada família, Senhor, sendo provida por Ti na despensa, na mesa, no leito, no trabalho das mãos, porque em tudo Tu Te manifestas. Obrigado, Pai, e dá sabedoria, direcionamento no emprego desses valores. Tudo seja para a alegria do Teu coração. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Podemos assentar. Alguém nos visita nessa noite pela primeira vez? Tem alguém? Ou são todos domésticos? Não temos ninguém. Alguém foi, acho que fazer ofertório e deixou esse celular lá. Eu quase estou levando para casa. Quem é que esqueceu? Olha aí se não está na bolsa aí. É. Eu ia pôr no gasofilácio aqui. Põe aí, por favor. Meus irmãos, nós teremos no dia 26 a celebração dos honrados. Né? Eu tenho uma alegria tão grande de estar com os honrados, né? Que é de 60 para cima, né? E sendo o mais jovem de todos eles. Então, eu convido a todos, né, acima dos 60 anos, no dia 26, às 10 horas da manhã, aqui na igreja, aqui, né? Olha lá, 10 horas, 26/7, Avenida Marechal Floriano Peixoto, centro. Está errado. É outra arte. Vocês estão fazendo arte aí com arte errada. Mas é para estar aqui às 8. Tá, e daqui? Carona solitária. Gente, honrado é um negócio, né? Aonde? Cadê? Chácara da irmã Andréia. Eu não... Bom, os irmãos estejam aqui, não é? A partir das 8h15. Então, para as informações aí, você... devia ter o pastor ter dado o aviso, né? Eu estou repetindo. Então, os amados aí estejam aqui. E com alegria vocês vão passar um dia de bênção, não é? Então, a gente tem procurado com todo carinho preparar esse momento para vocês e que possa ser, como sempre, algo precioso do Senhor para as vossas vidas. Também eu quero deixar os irmãos já avisados. Irmãos, muitas vezes nós precisamos de ajuda. A igreja precisa, na sua estrutura, na manutenção da sua estrutura. E nós estamos nos aproximando do 31º aniversário da igreja, que vai ser agora em setembro. E nós precisamos de ajuda. Mas muitas vezes nós não pedimos diretamente, mas o que nós fazemos? Vamos fazer cantinas. Mas às vezes no dia da cantina cismam de sair comer fora. Ao contrário de ajudar a igreja. A nós podermos saudar, né, compromissos que nós temos. E no mês de setembro, nós teremos, né, aqui o café do Conselho de Pastores, gasto porque é tudo pela igreja, mas é a celebração dos pastores da cidade, do aniversário desse lugar. Então são 200 pastores, 220. Então nós precisamos de ajuda, por isso nós vamos fazer algumas cantinas. E eu vou deixar tudo, né, anotado, as datas, para você ajudar. Você vai comer uma pizza lá fora, vai comer um lanche, coma aqui. E os valores daqui
vão ser revertidos para suprir a necessidade da igreja. Eu tenho, meus irmãos, arrepio, eu fico numa timidez terrível de pedir ajuda. Eu nunca pedi, quase nunca pedi, raramente eu vim para pedir e solicitar algo de financeiro da igreja. Para eu dar um aviso, eu vou te contar, eu fico uma semana toda sem dormir. Porque eu vejo os homens aí arrancando tudo do povo, sabe? Coisa horrível, horrível. Mas nós não. Então, eu peço aos irmãos, se conscientize de que quando nós fazemos uma cantina, de quando nós pedimos uma ajuda financeira, nós precisamos fechar ali atrás, as nossas mesas estão sendo preparadas, estão sendo renovadas, na sua estrutura. Então, nós vamos precisar de ajudas, nós vamos precisar. Então, eu conto com a igreja e peço que a igreja se conscientize disso, porque tudo é para suprir a necessidade da própria igreja. Amém? Abra a tua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou pedir que você, todo culto eu peço, preste bem atenção no que você vai ouvir hoje. Nossa, que alegria que eu estou tendo hoje. Deus te abençoe, viu? Bom te ver. O senhor está bom, Então está bem. Se vocês quiserem conhecer esse jovem bonito, liga no Sistema Brasileiro de Televisão, vulgarmente conhecido como SBT. Então vocês vão ver. Ei, Pedro, que alegria, viu? Deus te abençoe, viu, filhinha? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura a partir, podem ficar sentados, porque eu vou ler do verso 3 até o verso 12. Antes eu quero orar para que Deus abençoe a ministração da palavra, porque a palavra já é abençoada. Amém? Senhor, eu me coloco agora em tuas mãos, e juntamente comigo eu coloco o teu povo. Que seja, Senhor, mais uma noite especial, em que os nossos ouvidos ouvirão o que vem do teu trono. Fala conosco pelo teu Espírito e ajuda-nos a tomar posse, crermos e vivermos aquilo que ouvirmos. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação
foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Amados, parece complicado, né? Tudo que lemos para compreender. Mas eu inicio dizendo que onde houver algo verdadeiro, se manifestará algo falsificado. Uma mentira sempre precisa de uma verdade para ela se apossar. Nenhuma mentira existiria se não houvesse uma verdade. E nem algo falsificado existiria se não houvesse o genuíno, o verdadeiro. E isto também é dentro da própria palavra. Jamais existiria um evangelho verdadeiro, falsificado, se não houvesse o verdadeiro. Jamais. E isso foi o que mais Paulo sofreu. Para provar que o seu ministério tinha sido dado por Cristo. Quando o evangelho começa a ser espalhado aos gentios, nós vemos isso em quase todas as cartas que Paulo escreveu, logo de imediato surgiam os falsos. Vinham aqueles que diziam que o evangelho não podia gerar salvação somente através da graça. Mas ele geraria salvação da graça, mas com submissão à lei. Essa passagem que nós lemos tem algo esplendoroso dentro disso que eu estou falando. Nós pegamos dentro da Bíblia trechos escritos por Paulo que nos mostram essa realidade. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 2. A partir do verso 18. Ele diz assim, olha, ninguém, diga ninguém vos domine ao seu bel prazer. Com o quê? Com pretexto de humildade. Que mais? E culto dos anjos. Que mais? Metendo-se em coisas que não viu. E estando o quê? Debalde inchado na sua carnal compreensão. Quando eu olho, vejo ensinamentos, ou pela televisão, pela rádio, por revistas, eu começo a ver que os líderes tentam conduzir o povo a um evangelho que ele crê dentro da sua mente que é uma verdade. Eu preciso ter segurança naquilo que eu creio. Então o Paulo já nos deixa de sobreaviso dizendo: ninguém vos escravize, ninguém vos prenda.
com pretexto de humildade, culto de anjos, metendo-se em coisas que nunca viu e estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aí ele continua dizendo o quê? No verso de número 19. E não ligado à cabeça, da qual o quê? Todo o corpo provido, e que mais? E organizado, através do quê? Pelas juntas e ligaduras, vai o quê? Crescendo em aumento de Deus. Então ninguém vos domine na carnal compreensão, porque se ele tem uma carnal compreensão, ele vai por leis, vai escravizar, porque ele não está ligado à cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele não me dá o direito de eu me tornar aquele que vai direcionar, aquele que vai trazer direção, aquele que vai falar, aquele que vai te prender, aquele que vai te julgar. Não. Quem tem que trazer para a igreja o que a igreja precisa ouvir é o cabeça, é Cristo. A responsabilidade minha, escuta que eu vou falar para vocês agora. Vocês não vieram para ver homem falar. Concordam? Vocês saíram de casa dizendo: Senhor, eu vou à tua casa porque eu quero ouvir a tua. Eu estou em casa. Se eu não disser assim: Senhor, eu vou à tua casa, estou me preparando para ir, porque o teu povo quer ouvir a tua, não a minha. Agora, ai de mim. Vocês pensam que não tem julgamento para mim pior do que o de vocês? Ai de mim, se eu trouxer para você o que eu penso, o que eu imagino, o que eu sinto, e não trago a palavra daquele que é o cabeça da igreja. Eu vou prestar contas. Se os líderes que pregam e ministram tivesse consciência disso, eu vou lhes garantir com total segurança, 80% paravam de pregar. Porque eu sei. E todas as vezes eu peço ao Senhor o quê? Misericórdia sobre a minha vida. Deus não me dá liberdade para vir aqui, fundamentado em sentimentos muitas vezes tristes, aflitos, angustiados, e despejar na igreja o que eu estou sentindo. Não, quem tem que falar ao teu coração, e eu tenho orado sempre, que a palavra que sai do teu trono, ela chegue direto ao coração de cada um, sem passar por influência humana. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, o que mais? Quanto aos rudimentos do mundo, tais o quê? O que diz a seguir? Desculpe. Porque ainda vos carregam do quê? De ordenanças. O quê? Como se vivesseis no mundo. Sabe, a liderança de hoje tem um objetivo de escravizar o povo. Traz para o povo acontecimentos emocionais para arrancar tudo que podem em favor pessoal. Vocês me perdoem, mas eu estou vendo cada coisa nessa semana, eu estou revoltado. Estão destruindo a igreja do Senhor. E eu vou lhes dizer uma coisa, no nome de Jesus, eu não quero nunca, jamais ser participante disto. Jamais. Porque eu nasci para fazer o que Deus quis que eu fizesse. Eu não nasci para ser o que eu quis ser. Se hoje eu ocupo um púlpito,
é porque Deus me escolheu através da misericórdia, graça, compaixão e perdão. Não para eu falar o que eu quero. Eu não posso trazer jugo sobre a tua vida. O que eu tenho que trazer para a tua vida é o despedaçar do jugo do mundo. Então ele diz: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não prove, não manuseis, é proibição de tudo quanto é tipo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, e o crente vive debaixo de uma escravidão. Eu quero dizer, se verdadeiramente vocês conhecerem a verdade, o que ela faz? A verdade vos libertará. Mas eu preciso conhecer. Sabe por que o povo está vivendo debaixo de escravidão? Porque não conhecem a palavra. E por não conhecer, se submetem a tudo quanto é tipo de ensinos. As quais, ó que coisa. As quais coisas todas perecem. Pelo, que mais? Segundo os preceitos e doutrina de quem? Não de Cristo. Paulo sofria há 2000 anos o que nós estamos pregando hoje. As igrejas viviam debaixo de ordenanças humanas. Eu já disse aqui para os meus irmãos, quando eu subo no púlpito, irmão, vocês pensam que eu não sei como mexer com o vosso emocional? Se eu tiver algumas atitudes em cima desse púlpito, eu incendeio a igreja. Hoje eu conversava com o irmão que me ligou. E eu dizia para ele o seguinte: eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho tanto temor do meu Senhor, que muitas vezes eu vou orar para alguém, e o Senhor me dá uma palavra profética. Eu teria a liberdade de dizer para esse alguém: Deus manda lhe dizer. Deus está dizendo que está fazendo isto. Deus está preparando isto para você. Deus está para lhe entregar algo tremendo. Eu poderia, como um profeta, fazer isto. Mas sabe qual é o meu receio? Porque o povo, quando ouve uma palavra profética de um profeta, e essa palavra é uma verdade, a tendência é idolatrar quem profetizou. Então eu prefiro não profetizar, mas falar em oração. Porque o falando em oração vai valorizar a oração, não o homem. Porque eu peço isso ao Senhor: não me deixe roubar a tua glória. Não me deixe roubar a tua glória, Senhor. Por isso que diz assim: as quais coisas têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção o quê? Voluntária, que mais? Humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu lhes digo: descanse o vosso coração, porque vocês não serão enganados para a satisfação da carne. Não, Deus não nos levantou para isso. Então eu olho, Paulo escrevendo isso, lá em Gálatas 1, no capítulo 1, verso 6 até o 16, ele fala para aquele povo: escuta, eu maravilho-me de que tão depressa passasseis do evangelho que eu tenho ensinado para outro evangelho.
Hoje é difícil falar que eu louvo a Deus, agradeço ao meu Deus, estou aos pés dele. O povo é a minha igreja, a minha doutrina, o meu pastor, o meu isso, o meu aquilo. Irmãos, a glória é do Senhor. Os homens estão roubando, e isso vai ser duro no julgamento de uma liderança. Eu pedi ao Senhor que eu não queria falar tudo isso. É verdade. É verdade. 1 Pedro 1,16 diz: não vos temos feito conhecer a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos o quê? A sua glória. Eu só posso falar da experiência e da intimidade que eu tenho com Deus, porque isso vai me dar a liberdade de dizer: conserta a tua vida, porque desse jeito você não entra na porta do céu. Como é que eu vou ter autoridade? Irmãos, hoje estava lendo alguém de uma liderança enorme, de uma igreja enorme, de um estado fora de São Paulo, dizendo que fazem um levantamento, ele tem 5 filhos com 4 famílias. Escuta, eu vou lhe dizer uma coisa hoje: a tua vida é preciosa para o Senhor. Foi Ele que te comprou com o sangue na cruz do Calvário. Foi Ele que te resgatou. Eu não tenho o direito de te arrancar da direção que Deus determinou para a tua vida. Não posso. Por isso que eu tenho alegria de ministrar isto. 2 Coríntios 2,17 diz o quê? Não somos como muitos, o quê? Falsificadores da palavra de Deus. Não somos. Mas para eu não falsificá-la, eu preciso conhecê-la, vivê-la e ter intimidade com quem mandou escrever. Senão, nós estamos perdidos. Quando eu fui ordenado, vocês estão cansados de ouvir isso. Eu recebi uma palavra profética. Leva os que te ouvirem a amar a minha palavra. Eu não tenho por obrigação ser instrumento de cura, de libertação. Não tenho. Profético, mas tudo isso Deus tem me dado. Mas a primeira exigência do Senhor na minha vida: leva os que vão te ouvir a amar a minha palavra. Glórias a Deus. E eu me alegro de ver Deus. Está aqui, pastor, está aqui a Sirlene, está aqui Zaquinho. Eles ouviram comigo o que o Senhor falou a respeito do quê? Da postura que tenho nessa terra. Eu não posso frustrar, não posso entristecer, magoar o meu Senhor. Eu quero um dia ouvir do Senhor: a célula da minha noiva, que eu pus nas tuas mãos, está entrando pelos portais da Nova Jerusalém. Estão entrando. Estão ouvindo eu dizer: vinde benditos, meu Pai. Essa é a minha vitória, amados. Essa é a minha alegria. Eu, quando vejo alguém testemunhar do que Deus fez, é o combustível que me municia na continuidade da minha caminhada.
Mas agora, eu quero falar sobre a carta, porque nós lemos aqui, olha, vamos voltar a 2 Coríntios 3, que ele diz assim: porque já é manifesto, verso 3, que vós sois o quê? A carta de Cristo. Aí ele diz a seguir o quê? Ministrada. Então, Deus tem um instrumento que Ele usa, porque quando fala ministrar, isso envolve boca, fala, língua. Se o Senhor está dizendo, vocês são uma carta de Cristo, ministrada por nós, Paulo estava dizendo, é sinal que alguma coisa é usada para escrever. Você, quando vai escrever uma carta, você usa o quê? Papel, caneta, tinta e fala, né? Você manda uma carta lá ao meu querido irmão, pronto, está saindo daqui. E a caneta vai escrevendo. A tinta vai jorrando. Agora, alguém vai ler essa carta. Ela é direcionada. Se ela é ministrada por alguém, é que esse alguém, e Paulo diz, nós, estão ditando alguma coisa para ser escrita. E ele diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Deus começa a explicar através de Paulo o seguinte, a diferença da lei e da graça. Como é que surgiu a lei? Deus ordena a Moisés, sobe. Eu vou preparar 2 tábuas de pedra. E nelas, diz o livro de Deuteronômio, o meu dedo vai escrever os 10 mandamentos. E depois Moisés coloca essas 2 tábuas dentro da arca, para que o meu povo, em toda a sua caminhada, possam constantemente ler o que está escrito nas 2 tábuas. Mas eu pergunto para os meus irmãos, basta ler? Não. As tábuas da lei, foi Deus que escreveu, mas elas não fizeram nada na leitura que eles tinham. A leitura que eles tinham não gerava transformação, porque as tábuas, os mandamentos, só apontavam o pecado, o erro. Eles tinham que viver, ninguém viveria aqueles 10 mandamentos, por isso que Cristo precisou vir, só Ele viveu os 10, só Ele, no nosso lugar, porque nós não tínhamos condições de viver nada dali. Agora, o que o Senhor fez e está dizendo aqui através de Paulo é, Paulo, o que foi escrito externamente não gera libertação, mas o que é escrito interiormente, isso transforma. A carta é escrita em pedras, por isso que ele está dizendo, não gerou transformação do povo, tanto que aquele povo precisou caminhar 40 anos no deserto para morrerem, sem entrar na terra prometida. Mas agora eu vou lhe dizer, o que é escrito
nas tábuas de carne do coração. E vocês notaram por que Ezequiel fala que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne? Porque pedra não tem sensibilidade. Mas quando Deus escreve aqui dentro, eu choro, eu agradeço, eu enxergo, eu vejo a intensidade do amor de Deus de escrever dentro de mim a história da minha vida. Ele escrevendo essa preciosidade dentro do meu coração. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo a gloriosa palavra de Deus sendo escrita. E quando eu olho para isso, eu falo para o Senhor, eu não sou digno de receber o que eu estou recebendo. Quero lhe dizer uma coisa, o que você está ouvindo hoje, está sendo escrito aí. Você vai sair daqui com parte do teu coração escrito. Guarde isso. Por isso que Davi diz, eu escondi a tua palavra onde? No meu coração. Quer dizer, ela foi escrita aqui dentro para eu não pecar contra ti. Se você não quiser pecar contra Deus, deixe o Senhor através do Espírito escrever aí dentro. Porque se não escrever, você não consegue mudar. Por que é dominado, escravizado por vícios, por tantas coisas desse mundo? Por que coisas tão horríveis nos escravizam? Eu disse aqui, uma vez eu morava em Cabreúva, e um dia eu fui passando na praça lá, estavam os colegas lá conhecidos, motoristas de táxis, e eu vi, o motorista lá estava fumando, e eu falei, rapaz, o que você está fazendo? Ele falou, você não está vendo? Eu estou fumando. Eu falei, mas isso aí vai te matando aos poucos. Sabe o que ele falou para mim? É por isso que eu fumo, não tenho pressa de morrer. Ainda zombam. Mas pega aquele negócio inanimado, não tem vida dentro dele. Se tivesse vida dentro do cigarro, tudo bem, mas não tem. Uma porcaria daquela me domina. Aonde está a condição que Deus deu ao homem para ser dominador, não ser dominado? Como é que eu posso ser dominado por algo tão insignificante e ainda zombo? Deixa Deus escrever a carta no teu coração e você vai ver o que você faz com tudo isso. Joga tudo no lixo e diz, Senhor, por amor ao que tu fizeste por mim, não quero saber de mais nada disso. O homem é dominado, por isso que lemos lá em Colossenses, é subjugado, dominado. Queridos, Deus te fez, te deu inteligência, te deu autoridade para você dominar o que quer te dominar. Mas ele diz mais, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, Deus domina aqui. Porque se Ele não cuidar daqui, irmãos, eu estou impressionado com tanta depressão. Pessoas cultas, famosas, tendo uma mente depressiva. Eu ouvir de pessoas dizer, eu estou com vontade de botar um fim à minha vida, por que eu vou continuar vivendo desse jeito? Irmãos, a mente enfraquecendo. Sabe que coisa tremenda? Nós temos que fazer que nem o camelo. O camelo ele vem, come,
come e engole, e ele continua caminhando no deserto. Quando dá fome, ele traz mais comida de volta, mastiga mais um pouco e engole. Continua caminhando, deu fome, ele traz a comida de volta. Irmãos, nós temos a carta escrita aqui dentro que é para ler. Eu preciso ler o que Deus escreveu a respeito da minha vida. E aqui dentro está escrito assim: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Tu és meu, está escrito aqui dentro. Isso é tremendo. O ministério, nós lemos aqui na frente, não vou repetir tudo, mas o ministério da graça escreve por dentro. O ministério da condenação, que foi glorioso, escreveu por fora. Hoje, eu tenho uma biblioteca aqui dentro. Você tem. Deus escreveu aí. Jeremias diz: eu colocarei a minha lei no vosso entendimento e as escreverei no vosso coração. Ninguém mais irá te dizer, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Você quer conhecer a Cristo? Leia o que está no teu coração. Se não tiver nada escrito, peça ao Senhor, me perdoa, Senhor. Meu coração aqui está escrito umas coisinhas que não era para estar. Eu sou produto do que Deus escreve aqui dentro. Mas eu também sou produto do que eu deixo Deus escrever. A prova de um ministério bem-sucedido não são estatísticas humanas, mas é o contemplar das almas transformadas. Eu estou falando tudo isso por causa do quê? Vocês são cartas ministrada por... Nossa, gente. Quem está frustrado hoje sou eu. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Acabei de dizer, o que vocês estão ouvindo está sendo escrito aí dentro. Agora imagine se eu não conhecer o Senhor, se eu não amar esta palavra, o que é que eu vou ser usado para escrever aí dentro? Um evangelho falsificado. Um evangelho artificial. Um evangelho que não transforma, emociona, mexe, te faz até chorar, mas não produz nada porque não está escrito. E se está escrito, é algo falsificado. Por isso que eu falei, jamais existiria mentira se não pudesse existir a verdade. Jamais existiria algo verdadeiramente genuíno se não existisse, não teria o falsificado. E lamento dizer, o que estamos vendo hoje, numa porcentagem muito maior do que imaginamos. Por isso que o Senhor disse que muitos são chamados. E o restante? Se o Senhor disse poucos, é poucos. Mas muitos são chamados. A palavra diz em Mateus 7, que muitos estão caminhando, mas nunca encontram a porta. E Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará alimento. Mas quero trazer então 4 características aqui dentro desse verso. Preste bem atenção. Ele diz assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Vamos ver as qualidades do instrumento que escreve.
Salmo 45, verso 1. Primeira característica do coração da caneta. Estou falando da caneta, o instrumento. O meu coração ferve com o quê? Primeira qualificativa do instrumento que vai ser usado é ter o coração fervendo. Vocês lembram os dois discípulos no caminho de Emaús? Lembra o que um falou para o outro, lá no capítulo 24 de Lucas? Ele diz assim, porventura, lembram-se? Não ardia, não fervia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras. O teu coração tem que ferver, não é com manifestações, não. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa dura, muitos talvez vão discordar, mas eu preciso falar. Evangelismo não se faz somente com folhetos, evangelismo se faz com atitudes, vivência e exemplo. Muitos se convertem por olhar, contemplar e ver o teu comportamento diante de Deus. Muitas vezes você não abre a boca para falar nada, mas a pessoa só de te olhar diz, eu quero ser como ele. O meu coração tem que ferver quando Deus fala. Eu fico muito triste quando alguém entra na igreja e sai como entrou. Hoje é quinta. Às vezes sentam na cadeira dizendo, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, correr atrás disso, correr atrás daquilo. E o Senhor falando. E ele, meu Deus, e ele escrevendo o que ele quer nas tábuas do coração. Preocupado, ansioso. Amanhã ele está numa condição de ansiedade tão terrível porque escreveu o que não devia. Amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Ai, amanhã. E tem gente que fala assim, e amanhã eu tenho que trabalhar naquele inferno de lugar e ainda enfrentar aquele capeta do meu chefe. Aí Deus vira para ele e fala assim, o capeta do teu chefe, quem preparou para você foi eu. E o lugar que você está ganhando o teu dinheiro, sustentando tua família, foi eu que abri a porta. Aí você, ai Deus, perdoa. Preocupado. Quero dizer uma coisa para você, o dia de ontem e o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus, Ele dá a quem Ele quiser. O teu coração tem que ferver com o que Deus fala. Eu tenho falado aí, né? Tem gente que entra na igreja, parece que tomou o quê? 1 litro de limão e mergulhou num pote de vinagre. Vem azedo que dá desespero. Você olha para... Irmãos, ainda bem que quando eu prego, o Senhor não me deixa fixar o olhar em alguém, porque se eu fixar em alguém, eu paro de pregar e deixo o púlpito até de fogo. Porque é impressionante. Entram muitas vezes amargurados, entram muitas vezes frustrados, entram irritados. Quero dizer uma coisa, só para pensar uma coisa. Quem te deu hoje o dia de vida? Quem que deu? Foi Ele? Agradeça a Ele cultuando. Entra na casa dele e dizer obrigado, Senhor. Quantos que poderiam estar aqui não estão e eu estou. Eu deitei, dormi, levantei porque tu me despertastes. E a vida que eu tenho e estou desfrutando nesse dia não é minha. Veio do teu coração me presenteando sem que eu mereça.
O meu coração ferve com palavras boas. Isaías 52:7 diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Diga assim para o Senhor, quando você abrir a palavra, diz assim: Senhor, meu coração está fervendo com tantas palavras maravilhosas e boas, porque tudo que é bom vem de quem é bom, e Deus é bom. Deus é tão bom comigo, eu não mereço, eu não tenho nada para oferecer a Ele, Ele me oferece o que tem de melhor, e se eu ainda for pedir para Ele aquilo que eu acho que é o melhor, Ele vai dizer: o que você pediu é o pior, porque eu tenho o melhor do que você pensa que tem o melhor. Meu coração ferve. Se o teu coração não ferve, se você não é tocado pelo Espírito de Deus, eu lamento dizer, algo está errado, e a carta que está sendo escrita aí dentro não é Deus. Porque a carta que Deus escreve nos põe em pé. A carta que o inimigo escreve nos abate. Outra coisa característica da caneta. O que eu tenho feito? Eu falo, veja aí no 45:1. Eu falo do quê? Mas eu não sei porque que vocês tiram, deixa aqui, por favor. 45:1 do Salmo. Eu falo, o que vocês estão ouvindo, presta atenção se está aí. Eu falo, do quê? Do que eu tenho feito no tocante. Eu conheço Ele. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele é o Rei dos Reis. O que eu estou lhe falando para o teu coração ferver, o que eu estou te falando de palavras boas, é no tocante ao Rei, é quem Ele é. Eu estou te falando de quem é o Senhor da tua vida. Eu estou lhe falando daquele que um dia, sem que você o conhecesse, sem que você desse nada para ele de bom, porque você não tinha bom nada, quando você estava morto na tua iniquidade e pecado, ele olhou para você, ele te buscou no lugar que ninguém te buscaria e nem se lembraria de você. Ele foi lá e ele olhou para você e ele disse: venha, filho, eu vou te dar uma nova vida. Eu agora te comprei com meu sangue, o preço da tua vida eu paguei, a coroa de espinho foi para te comprar, os cravos na minha mão foi para te comprar, a lança do meu lado foi para te comprar, o meu sangue verteu para te adquirir. Você não deve nada para o diabo, você agora é meu, é minha propriedade particular e peculiar. Veja, eu falo no que tenho feito no tocante ao Rei. Encosta perto de alguém e fala assim: e aí, querido, você está bom? Como é que você está? Mais ou menos. Mas não vai para frente no diálogo, por favor. Porque se você falar assim, por quê? Você já se comprometeu. Aí ele vai falar assim: eu estou desanimado, eu estou a fim de abandonar tudo, e ele vai falando, daqui a pouco você fala assim: rapaz, eu acho que você tem razão. Vai um afundando o outro. Você já conversou com alguém assim? Já ou não? Já, né? Você saiu animado da conversa? Você saiu com vontade de dar um tiro na cabeça, você ficou pior que ele. Eu falo no que tenho feito no tocante ao Rei. Sabe o que tem que ter na nossa boca? O Senhor diz assim, a palavra diz assim:
que Deus coloque em nossos lábios uma boa palavra. Olha, vou falar melhor. Isaías 50. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Deus não te preparou o momento para você estender o dedo para alguém. Deus te preparou para você estender a mão. Levantar o que está caído. Dizer para ele: ainda há esperança para a tua vida. Ouve para a minha, Deus mudou a minha, também vai mudar a tua. Fala no tocante ao rei: o Senhor morreu por mim, mas também morreu por você. O Senhor me tirou do lodo, também vai tirar você. O Senhor me arrancou do charco, também vai arrancar você. O Senhor me tirou dos vícios, também vai tirar você. Eu vou falar do que Deus fez na minha vida. Porque alguém que você está falando vai perguntar: como é que você sabe disso? Você vai falar: fez na minha. Jó não disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ele está dizendo: eu era conhecedor porque me falavam, mas eu agora tenho intimidade contigo. Vamos terminar, né? Isso aqui é para pregar até às 5 da manhã. Meu coração ferve. Primeiro. Segundo, com palavras boas. Está aí, né? Ainda bem. Não deixa fugir daí, hein? Depois, falo no que tenho feito no tocante ao rei. Agora, ele fala, até agora foi a caneta. Agora vem a pena. A língua. A minha língua é o quê? É a pena de um destro escritor. Deus vai usar a tua língua, vai te usar como uma caneta, mas a ponta, a pena dela é a tua língua. Eu só vou escrever uma carta que edifica e que constrói se a minha língua for erudita, porque Tiago diz que a língua é pequena, mas é uma peçonha mortal. Ela é tão pequena, mas incendeia tão grandes bosques. Meus irmãos, a língua mata. Mas Deus quer em você, em mim, em nós, uma língua que dá vida. Ressuscitar um morto não é somente quem perdeu a vida terrena e está num caixão. Tem muitos ambulantes andando e são mortos. Morreram e esqueceram de deitar, porque não tem vida. Não tem vida. Andam, caminham, mas não tem vida. Agora eu quero muitas vezes que Deus coloque esses na minha frente, para eu dizer para ele: querido, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Você é uma caneta com uma pena. Não tem tinta na caneta, tem o Espírito. Por isso que vós sois a carta escrita, a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Se o Espírito está dentro de nós, eu não transmito para ninguém palavrões, eu não ofendo, eu não xingo, eu mortifico na minha carne as ofensas. Mas em troca de palavrões, de coisas horrorosas, eu tenho sempre uma palavra doce a devolver. Porque o mal, a revolta, a ira é quebrada pelo amor. A palavra branda destrói o furor. Como está a tua língua? Como está a minha língua? O que tem saído daqui para edificar? Ei, eu estou te dizendo,
Uma coisa muito séria. Eu não sei quanto tempo você vai ter de vida. Eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida. Mas no tempo que Deus está me dando, que a minha língua seja erudita. Porque língua erudita é aquela que fala do rei. Eu vou encerrar aqui. Tinha muita coisa para falar, mas eu vou pedir que você, sentado agora um pouquinho, em nome de Jesus, você vai fechar o teu olho. Você vai esquecer quem está do teu lado. E você vai falar assim: Senhor, será que o meu linguajar está te agradando? Eu tenho sido uma caneta nas tuas mãos? Deus escreveu a lei com o seu dedo. Deus escreveu a graça através da nossa língua. A carta só vai acontecer na dependência de nós. Deus está me usando e usando você. Eu não sei o que você está escrevendo, que carta você está escrevendo ao teu pai, à tua mãe, ao teu filho, à tua mulher, ao teu marido. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que tem saído da tua boca. Eu não sei a dureza do teu linguajar. Muitas vezes a gente se irrita, fala mais duro, imediatamente: Senhor, me perdoa, me dá domínio próprio, me dá temperança, não me deixa ser explosivo. Senhor, coloca nos meus lábios palavras que edifiquem, não que destruam. Como está a tua língua? Como que está a pena de um destro escritor na tua boca? Deus pode nos usar. Que o Senhor nos ajude nessa noite a nos conscientizarmos desta carta que Ele está nos usando para escrever. Se coloque em pé. Eu não vou perguntar algumas coisas aqui, porque eu sei que talvez eu te constranja. Mas se o Senhor tem falado dessa forma, é porque tem penas, línguas aqui, que não tem produzido uma boa carta. Eu me lembro quando tínhamos o programa na televisão, tinha um rapaz, no dia 31 de dezembro, era o último dia do ano, e o programa entrou no ar, eram às 8h30, e tinha uns 4, 5 presos na cela, e ele ligou, na liberdade que eles tinham naquela cela, ele ligou a televisão, e nós estávamos ministrando a palavra. Eu não lembro o que foi, mas ele contando para mim, ele disse que chegou um momento, eu falei, depois de ministrar, ele estava chorando, inclusive os outros que estavam na cela saíram, eu falei, você fica vendo essa bobagem? Ele falou, vocês querem ir embora? Vão, mas eu preciso ver isso aqui. E eu disse que em dado momento, falei, olha, se você quer que Deus faça algo glorioso na tua vida, e te perdoe do teu passado, daquilo que te acusa dia e noite, põe a tua mão na minha aqui. E ele o fez. E enquanto eu orava, ele contando a mim, chorava muito,
dizendo que aquilo que ele ouviu era para aquilo que ele estava sofrendo no coração, preso naquela cela, no meio junto de maus elementos, assassinos. Sendo o último dia do ano, por volta de umas 16 horas, 16h30, não lembro, o delegado de plantão manda chamá-lo. Porque o delegado mesmo, o diretor do presídio, estava de férias, tinha saído de férias. E o substituto manda chamá-lo e diz assim para ele: eu não sei porquê, nem entendo. Ninguém me pediu nada, nem deixou nada escrito, mas eu estou te mandando embora para a tua casa. Você está livre hoje, a partir de hoje. E ele veio para a igreja. Deus faz coisas gloriosas. A carta escrita naquela manhã trouxe para ele libertação. Que nesta noite esteja trazendo para você isso. E também para mim. Também para mim. Muda. Muda tuas atitudes. Muda o teu linguajar. Seja a tua língua a pena de um destro escritor. E escreva através do Espírito de Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar, abençoar tua vida e que você possa ir para a tua casa. Se Deus atender o meu pedido, eu vou falar o seguinte: não deixe ele dormir nem ela. Incomoda a noite toda hoje. Agora, se você não dormir, não briga comigo. É porque Deus te ama e vai me atender. Pai, obrigado por essa noite. A tua palavra é verdade. Nós não podemos falsificá-la. Escreva no coração de cada um de nós a tua palavra. A tua palavra diz que nós comemos pelos nossos ouvidos. Nós sentimos o paladar pelos nossos ouvidos. Nós sentimos o sabor da tua palavra pelos nossos ouvidos. Nós sentimos o gosto, o sabor dela pelos nossos ouvidos. Leva-nos para os nossos lares, com o nosso coração fervendo, de palavras boas, que falaram do tocante ao Rei, e que a nossa língua seja transformada na pena de um destro escritor, que é o Senhor Jesus Cristo. Quantos não estão sofrendo ao nosso redor? Quantos não estão precisando da salvação e estão ao nosso redor? Quantos não estão precisando da libertação e estão ao nosso redor? Ajuda-nos a falar no tocante ao Rei. Que eles não ouçam dos nossos lábios palavras duras, horríveis, horrorosas, piadas maldosas, mas que eles ouçam uma palavra doce que traz vida e vida em abundância. Se necessário for, inquiete cada um, que ao colocar a cabeça no travesseiro, possa avaliar o que estão escrevendo no coração de alguém. Eu ergo a minha destra, e no abençoar do teu povo, eu peço-te, Senhor, transforma a nossa língua em uma pena,
que ao escrever, escreva, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, para que haja cura, libertação, livramento. Faz, Senhor, uma mudança total na vida dos que estão aqui nessa noite e daqueles que estão nos assistindo pela internet. Que a graça bendita, que ao contemplar o que a lei revelava de condenação pelos pecados e erros, que esta graça inunde o interior de cada um de nós, e esteja a escrever por dentro, não por fora, mas por dentro, não num coração de pedra, mas num coração de carne, esteja a escrever essa carta bendita, em que Deus esteja usando aqui canetas e a pena, como o Senhor deseja que seja escrita em cada coração. Eu abençoo cada um dos que ouviram a tua palavra nesta noite, e como gratidão por tê-la ouvido, nós dizemos com alegria, amém, amém. Vamos louvar, encerrando o culto dessa noite.